Começamos uma lunação em Escorpião marcada por rupturas, imprevisibilidades e exigências de Saturno. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar nos movimentos da Lua, vale a pena dar uma entendida nas energias de Escorpião, que é onde o Sol vai passar no momento ali da Lua nova, né? Então é importante entender com o que a gente está lidando. Lembrando que o momento da Lua nova, né, marca ali o início de um novo ciclo lunar de cerca de 27, 28 dias, no máximo 29. Então tudo aquilo que a gente for considerar para fazer nessa lunação precisa caber nesse curto espaço de tempo, né? Então os empreendimentos, os objetivos, as metas tem que estar dentro desse espaço para utilizar melhor as energias aqui da lunação. Cada fase pede um tipo de atitude, né? Na lua nova a gente está semeando o campo, né? Plantando, ou seja, a gente está tentando utilizar essa energia, empregar ela, seja em algo que já está em desenvolvimento. Não necessariamente precisa começar algo novo, mas é preciso entender que o foco tem que estar naquilo que a gente quer. A ideia do ciclo lunar é que se faça um movimento de crescimento. Por isso que é importante considerar como que a gente vai semear o campo. E a lua nova é aquela lua que a gente não enxerga ela no céu, né? Ela volta a aparecer 2, 3 dias depois. Mas o momento da lunação, a gente tem aquela noite sem lua, né? Então dá uma sensação de que a gente está perdido, né? Meio que uma desconexão por conta de perder o referencial lunar. É importante que algumas atividades podem sofrer esses efeitos, né? Principalmente quem trabalha com diagnósticos, análises, né? Que precisa de um aprofundamento, né? De uma análise mais criteriosa, precisa se esforçar um pouco mais nesses dias em que a lua não está no céu, porque a gente tem essa dificuldade. É só ver quando tem uma lua fora de curso como que as pessoas se comportam de uma maneira aleatória, digamos. Então é importante entender. E a fase nova é a fase de plantio, de início, de semear, de começar algo. Como a gente vai começar é muito importante. Então, acontecendo no signo de Escorpião, a gente precisa levar em consideração as intensidades, a eletricidade, né? Toda essa energia que o Escorpião traz e que vai fluir tanto pelo Sol quanto pela Lua. E também por um outro planeta que vai se envolver durante toda a lunação, né? A gente vai acompanhar esse movimento pelas mandalas, vocês vão ver, mas tem algo ali que também precisa que a gente preste mais atenção. E o signo de Escorpião, ele é dado à profundeza, né? Às vezes eu falo que é uma grande lagoa para representar o signo, ou uma represa muito profunda. Ou seja, tem um grande volume de água, é do elemento água, né? Então já tem aquela subjetividade, às vezes o que as pessoas falam que Escorpião esconde, né? Que é traiçoeiro, tem a necessidade de mergulhar, só que na maioria das vezes ele não mergulha, fica na superfície, no espelho d'água, evitando o que há na profundeza, né? Tocar aquele solo mais profundo ali onde estão, né, muitas vezes as verdades, as questões, as ideias, tudo, os sentimentos principalmente, as emoções mais profundas. Então essa lua mexe muito com isso. É um signo também que a gente costuma falar que onde a gente tem ele no mapa tem o potencial de cura, de renascimento, porque ele simboliza isso. A partir das crises, né, como se fosse a fênix que renasce das cinzas, ou muitas vezes a borboleta, a serpente que precisa trocar de pele para permitir um novo crescimento, tudo são energias, arquétipos do Escorpião. Então, onde a gente tem no mapa, a gente pode buscar a cura, mas essa cura não acontece, né, do nada, com a chuva que cai mais intensamente às vezes. Essa cura precisa ser buscada, a gente precisa estar num caminho de cura
para encontrar, né, para se abrir, para fazer um processo de transformação e aí sim sair do outro lado, né, revitalizado, reenergizado ou o que quer que seja. Esse lado que falam sobre não mostrar, sobre se esconder, né, o aracnídeo que representa o signo, ele não pode ser tocado pelo sol. Quando exposto à luz solar, a pele resseca e ele morre. Então é por isso que fala que o escorpião se esconde da luz, tentando dar esse ar de negativo, de sombrio, de obscuro, mas não tem nada disso. Vai ter a parte negativa como qualquer signo. E a lua passando ali também, o emocional se torna igualmente poderoso, né? Igualmente intenso. É elétrico, é passional, é forte, às vezes não dá nem para segurar. Não quer dizer que é o tempo todo assim, mas a gente precisa prestar atenção nessas ondas, principalmente com aquilo que está reprimido e principalmente durante a lua nova, que também tem outras energias influenciando ali. Então peguem a pipoca, como já é de costume no vídeo da alunação, para a gente ver todas as mandalas do ciclo e se preparar, lembrando que cada fase pede um tipo de atitude diferente para a gente garantir a colheita, né, o resultado lá na lua cheia. Então essa é a mandala do momento da lua nova, acontecendo no dia 13 de novembro, né? Na verdade já aconteceu, porque esse vídeo vai ser liberado na terça-feira, às 6h27 da manhã do horário de Brasília, Sol e Lua 20 graus de Escorpião, portanto, né? Uma lua nova em Escorpião. Então, momento da gente plantar as sementes, né? De agora em diante, com a energia de Escorpião em mente. Então, quem não assistiu o vídeo do Sol, né, do ingresso do Sol, o Sol está aí praticamente há 10 dias de ingressar em Sagitário, então é muito importante ainda entender porque tudo que for plantado nesse ciclo precisa ter a energia de Escorpião. A Lua passando em Escorpião traz o potencial de cura, de transformação, da gente rever muitos temas do passado, né? Aquilo que precisa ser desapegado, limpado, purgado, transformado, né? Renascendo das cinzas. Tudo que for feito durante essa lunação tem esse potencial. Só que o que a gente tem que considerar? Primeiro, Sol e Lua estão fazendo aqui uma conjunção com Marte, né? A gente falou bastante do Marte nos últimos dias e ainda tem que falar mais um pouco, porque essa semana o Sol e Marte iniciam um novo ciclo. Então Marte ali em Escorpião também sofrendo as influências, né? Marte é corregente do signo de Escorpião. Os temas de Escorpião influenciam muito a energia de ação, né, pode se tornar colérico, partir para agressividade, provocando ações que muitas vezes são tidas como horrorosas, enfim. Tudo isso precisa ser considerado. Por quê? Para a gente plantar nesse ciclo e dar frutos, vai requerer que a gente tome atitude. Parece até uma redundância, mas não é, né? Porque quando eu digo plantar é no sentido simbólico, exceto se alguém que está assistindo aí realmente mexe com plantio, né? Mas é no sentido simbólico das ações, das sementes, né? De tudo aquilo que for semeado precisa ter também esse foco da energia de ação, de realização. Direcionar o Marte, né? Que está elétrico, está intenso, às vezes profundo, às vezes, né, capaz de renascer. As atitudes podem levar a isso no signo de Escorpião, mas também precisa ser considerado. Além disso, a gente vê que a 20 graus e a 22 graus, né, o Marte continua fazendo oposição a Urano e o Sol que nesse mesmo dia fez oposição a Urano, tendo a colheita, né? Então é um potencial de ruptura, de rebeldia, de transgressão muito forte, não só para os temas da ação, mas da essência, como eu falei no vídeo de sábado, né? É muito importante também trabalhar com essa energia do Sol, da colheita entre Sol e Urano, porque ali estão as sementes. Tudo que for plantado ao longo desse ciclo tem um potencial de ruptura, tem um potencial de rebeldia, de quebrar as correntes ou de aprisionar ainda mais. Então é por isso que é importante considerar tudo isso, né? Não só
as energias da Lua e do Sol, mas também o que Urano está trazendo para essa alunação. A rebeldia pode ser desafiadora, porque a gente tem no Sol também a representação das figuras de autoridade. Então, se a gente se rebela simplesmente contra algo, toma uma atitude mais radical, né, chuta o balde, não quer mais saber, isso pode trazer consequências também para aquilo que está sendo empreendido nessa alunação. Então tem que pensar muito, né? Esse potencial de Urano, ele é muito bom, desde que a gente esteja plantando coisas que focam na libertação, por exemplo, em romper as correntes, ou trazer progresso, inovação, mudanças, né? Avançar. O Urano quer que a gente avance, só que às vezes essa energia se torna tão intensa que ele quer avançar a qualquer custo. Isso tem um preço. Por isso é muito importante também considerar esses potenciais. E um outro transpessoal que não está longe, né, dessa alunação, a gente vê que 5 graus. Netuno a 25 graus de Peixes, está muito próximo do Marte, né? Falta 3 graus aqui para ficar com o trígono exato, mas o Marte está em conjunção com o Sol e a Lua. Então, essa energia de Netuno também precisa ser, né, ter os radares ligados aí a 1000%. Até por isso que eu abri o vídeo da agenda nessa semana falando um pouco mais sobre essa questão do Netuno, porque a gente ia trabalhar já de cara, né, nessa alunação pelos próximos 27, 28 dias com essa energia também do Netuno e também do Urano. Então é muito importante considerar esses pontos todos. Aí o ascendente caindo a 9 graus de Sagitário, né, quase com uma conjunção com Mercúrio ali. O Sagitário pedindo, eu já falei outras vezes, entusiasmo, senso de aventura, né, de otimismo, da gente continuar acreditando. Para expandir o campo aí daquilo que for plantado, precisa incorporar essa energia, esse espírito aventureiro, mas principalmente de sair dessa miopia, dessa cegueira que às vezes a gente fica em não enxergar além. Às vezes a gente está passando por situações em que o efeito é esse, mas a gente tem que se esforçar para ampliar os horizontes. O símbolo o signo é representado por uma flecha, né? Então, quanto mais longe a gente disparar, melhor vai ser para lidar com isso, né? Para ampliar a meta, enxergar ao longe, né? Ver lá longe, ver lá fora, voltar os olhos para além daquilo que a gente tem como horizonte comum e não ficar tão restringido a isso. Quanto mais a gente pensar nisso, melhor. E também os temas que o Sagitário representa. O Sagitário tem uma ligação muito forte com a fé, com a religiosidade. Então é muito importante também não se limitar por essas questões, mas experimentá-las de uma outra forma. Principalmente a fé, né? Porque eu sempre falo aqui que a fé não é uma propriedade da religião. A fé é uma faculdade humana e a gente pode usar independente de ter ou não religião, de acreditar ou não em religiões. Se a gente analisar direitinho, a gente vai ver que tem sempre um momento que a gente dá um salto de fé e confia e acredita que aquilo vai dar certo, independente se a gente tem religião ou não. Isso é uma outra visão do signo de Sagitário, além do estrangeiro, daquilo que vem de fora e pode ser trazido também. E a animação é o tema dessa alunação, porque o meio do céu a 27 graus de Leão pede exatamente isso. Leão é um signo festivo, né? Que é dado ali, a animação, tá sempre animado, sempre bem disposto. É um signo de fogo também, assim como o Sagitário. Eu costumo dizer que o Leão é a lareira, né? A fogueira, o Sagitário ali é a labareda. Então são dois signos de muita energia para movimentar as coisas. Então a gente precisa, além disso, né, de toda a intensidade do Escorpião, do Marte ali, de toda a energia que eu já falei, também de fazer atividades, né? Movimentar vai ser muito importante. A gente precisa direcionar para algum lugar com bastante vontade e entusiasmo. O Leão também é aquilo que a gente mostra, né? A bússola, que é a bússola, né? O ponto ali que eu chamo de bússola de norte da mandala, mas também indica vida pública, carreira, profissão. A gente precisa aparecer, ser visto para ser lembrado, mostrando, né, o conteúdo ali, não só a necessidade de chamar a atenção do leão, mas muito mais do que isso, que pode favorecer
inúmeros temas aí. Então, essa é a alunação que começa com bastante energia. Se a gente prestar atenção, a gente vai aproveitar muito aí dos potenciais. Vamos seguir agora para o quarto crescente para a gente ver como que tudo isso vai ser desenvolvido a partir de então. E aí a gente chega ao quarto crescente acontecendo no dia 20 de novembro, no signo de Aquário, às 7h49 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para contagem. A Lua aqui a 27 graus de Aquário, o Sol a 27 graus de Escorpião, formando a quadratura, que é o aspecto exato que marca o momento do quarto crescente, né? Ou seja, tudo aquilo que foi plantado agora precisa ser implementado para começar a desenvolver. Lembrando que a gente está lidando com toda aquela energia que a gente viu na mandala da Lua Nova, então não adianta tentar evitar, né? Além disso, a gente vê aqui, ó, o sexto de Sol e Plutão, quase exato, né? O Plutão vai trazer a necessidade de limpeza, de purga, de transformação, às vezes destruindo, né, tudo aquilo que a essência solar está tentando mostrar. Vamos lembrar que o Sol também está passando pelo signo que o Plutão rege, então intensifica ainda mais essa energia. O Plutão também tem o sexto com Marte, o Sol e Marte ainda continuam em conjunção, potencializando tudo isso. É um potencial de muito conflito, de muita força explosiva, né? Então é importante dar uma atenção para isso, porque nesse dia não só a conjunção entre Sol e Marte continua, mas o Marte também está quadrando exatamente a Lua, né? O emocional nesse dia precisa estar muito, muito bem trabalhado, porque a Lua passando em Aquário tende a comprimir ali tudo que sente. E aí vem o Marte, que já ativa a Lua no sentido dos desejos e vontades ali, das necessidades da Lua, que precisam de ação imediata para conseguir aquilo que ela quer. E não só isso, né? Porque tem um sexto com o Plutão, um influenciando o outro. Ou seja, se o emocional não estiver bem equilibrado aí no dia, a chance de irritação causar, né, uma ativação negativa do Marte devido à tensão, à quadratura. Vamos lembrar que a gente não consegue evitar isso, né? Evitar essa tensão pode se tornar explosivo. Já é explosivo por si só pelo sexto aqui com o Plutão, passando, mais uma vez falando, no signo de Escorpião. Então toda essa intensidade precisa ser muito bem trabalhada. Essa tensão aí a gente não consegue evitar. Como que a gente vai lidar com ela? Principalmente aí trazendo o amor fraternal de Aquário, por exemplo, né? Da gente olhar o coletivo, tentar tomar as atitudes ali que possam beneficiar. Mas a Lua está muito voltada para o coletivo, então às vezes fica difícil enxergar a própria necessidade. Aquilo que muitas vezes a gente precisa para estar bem, dar vazão àquilo que sente pode ser desafiador nesse dia. E com isso, né, ativam essas cargas aí. Marte e Plutão já têm uma tendência à explosão. O que a gente tem que fazer é focar na clareza aqui do Sol, trazer esse sistema do Sol para continuar desenvolvendo. Lembrando que o quarto crescente é o momento que a gente tem que estar com o curso muito bem firmado. Não adianta ter dúvidas, né? Chegar nesse momento e começar a colocar em dúvidas. A gente viu a importância de acreditar, de ter um otimismo, né? Mostrado pelo ascendente em Sagitário na Lua Nova. E agora isso precisa vir à tona, precisa ter sido incorporado mesmo para seguir adiante. E um ponto, né, que também é de atenção é que a gente vê o Sol e Marte a 27 graus caminhando no fim de Escorpião e já desenhando o quê? Uma quadratura com Saturno. Ou seja, né, eu tô falando de todo esse potencial, mas ainda precisa falar de olhar a realidade, trazer o Saturno ali na responsabilidade, agir com planejamento, seguir as etapas planejadas, respeitando o tempo, né, com o foco naquilo que precisa ou pode ser aprendido. Talvez é do Saturno que vai jogar essa corda aqui, por mais que seja uma tensão, um incômodo, né? Às vezes a gente vai tá tão ali na pilha para agir, mas o Saturno dá uma segurada. Pode ser a partir daí, mas para isso a gente precisa também trabalhar com os temas, né? Trabalhar com a energia
estruturando o melhor possível, se responsabilizando, né? Porque aqui a gente vê a força que o Marte está trazendo para o Sol, aliás, a força que o Sol está trazendo para o Marte, da gente alcançar as realizações das vontades solares, tudo isso fica muitas vezes desafiado, né? Porque o Marte desafia essa autoridade do Sol, né? Ativada incorretamente. Agora, com o Saturno, ele dá uma segurada. Mas ainda é uma tensão, é um incômodo, vai provavelmente manifestar restrição, limitação, rigores. Por isso é que é muito importante ter essa tensão, olhar bem, né? Manifestar os potenciais, porque disso depende o auge. E além do próprio Saturno estar envolvido, tudo bem que está em Peixes e a gente pode usar a sensibilidade, a empatia, o amor incondicional e ajudar também nesse ponto, o ascendente cai em Capricórnio. Então é uma energia que reforça, né? Porque o Capricórnio é regido pelo Saturno. A ambição, planejamento, né? O Capricórnio muitas vezes é representado pela montanha. A escalada precisa ser bem planejada. Onde a gente vai pôr o pé, onde a gente vai prender os marcos e passar a corda. Tudo precisa ser visto antes para não correr o risco de cair e ter que recomeçar a subida. Assim também como as instituições, às vezes vai precisar dessas instituições para alcançar algum objetivo. Tem também as corporações, tudo isso é representado pelo signo de Capricórnio. Assim como as atitudes, né, precisam ser muito bem planejadas. Então, às vezes o Marte vai querer partir para a ação de qualquer forma e não vai alcançar o resultado porque tem o Saturno pedindo, primeiro, que ele olhe para a própria realidade. Então, de onde está partindo, né? Tá vindo lá do Netuno, mas agora já entrou o Saturno, né? Então, não adianta perder nas miragens, se fantasiar, porque corre o risco aí de não dar em nada. Então, é muito importante. A ambição de Capricórnio precisa ser também bem trabalhada, porque não é aquela coisa de ambição de passar por cima das pessoas para conseguir o que quer, mas de querer chegar em algum lugar, de principalmente querer deixar um legado, de manifestar algo tão duradouro que perdure aí pelas próximas gerações. Aí a bússola, né, o meio do céu dessa mandala aparece o signo de Virgem a 27 graus. Então a gente ainda pode trazer organização, né, roteiro, rotina, ver também como estão os detalhes de tudo isso que está sendo planejado, né? Mas é preciso também estruturar nesse sentido, organizar. Aí o problema do Virgem é que ele quer ser útil demais, quer servir, quer o perfeito, ou às vezes quer corrigir, quer consertar o curso no momento que já não dá mais, ou ainda se perde nisso, porque às vezes vai parecer que não está indo na direção tão certa, mas está indo, né? Mas é aquele pequeno desvio, né? Às vezes é a mesma rota, só que uma é uma reta e a outra, né, uma reta sem obstáculos, e a outra faz umas curvinhas de nada. Então, quando entra nessa outra rota cheia de curvinhas, parece que saiu do caminho perfeito, mas não saiu. Então é preciso trazer de volta para chegar ao auge na lua cheia e colher os resultados. Então vamos seguir agora exatamente para mandala da lua cheia para a gente ver o que vem à tona no momento do auge. E essa é a mandala do auge, né, da lua cheia, acontecendo no dia 27 de novembro, às 6h16 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. E a gente tem as energias ali insistentes, né, continua. A conjunção com Marte, basicamente Marte está acompanhando o Sol nessa jornada, mesmo depois do ingresso em Sagitário, não distanciou o suficiente, a energia continua sendo trabalhada, né? A gente precisa entender muito bem isso, porque começou lá no dia 18 e está durando até agora, né? Então, influenciando toda a alunação. Essa força para atitude, para fazer as coisas, para buscar realização é muito forte. E aqui a Lua a 4 graus de Gêmeos, né? Mais uma vez, num signo racional, num signo do elemento ar, que tende a ser mais dinâmico, buscar mais liberdade, buscar circulação, buscar ir e vir.
é mais do que o signo de Aquário, que eu falei que aquele ar mais comprimido dificulta que os temas da Lua sejam mais fluidos. E o Sol, o próprio Sol, não falei, mas está em Sagitário agora, né? Então a energia não é mais do signo de Escorpião e a gente precisa lidar ainda mais com os temas de Sagitário, como eu falei lá na mandala, né, da Lua Nova para o ascendente. Então é muito importante o entusiasmo, a fé, olhar longe, olhar amplo, né? Não ficar míope, restrito. O Sagitário se torna resmungão quando não consegue enxergar além. E os Gêmeos vêm com essa energia às vezes mais leve, mas é uma energia que muda muito. Ou seja, o emocional, os temas da Lua podem oscilar nesse momento, dependendo daquilo que vier à tona. Os resultados podem não ser os esperados, a gente precisa se preparar para isso, porque a sementinha da imprevisibilidade foi plantada no momento da Lua Nova. Então agora, o que vier à tona, vamos dizer assim, é lucro, né? A gente fez o possível, trabalhou ao longo da alunação, claro, lembrando que os objetivos têm que caber dentro do período aí de 28, 29 dias no máximo, mas também aquilo que já vinha em andamento pode se beneficiar dessa energia. Só que agora ainda não é o fim. Se não deu o resultado esperado, qual a energia? O que eu preciso aplicar, né, minhas forças ali, me empenhar no sentido ainda de alcançar algo, de realizar, de ter os resultados que eu planejei para essa alunação. Então tudo isso são os potenciais. E o signo de Gêmeos, né, traz, falando mais uma vez, esse dinamismo, força mais racional para a gente lidar com os temas da Lua e também com os resultados. Ou seja, é uma oposição, o aspecto que marca o momento da Lua cheia para a astrologia, mas também precisa considerar aquilo que o Sol está irradiando a partir do signo de Sagitário e também aquilo que a Lua está buscando para se sentir acolhida, para se sentir protegida, de acordo com a energia de Gêmeos. A energia de Gêmeos, ela começa a mudar as coisas, mas ela também tem uma força para conexão, para interconexão, para circular, para fazer trocas, contatos, pontes. Então é muito importante também para que alcance os resultados. Se aquilo não veio de acordo com o que estava esperado, tem algum contato que precisa ser acionado, tem alguém ali que pode ajudar, como que essa energia ainda pode voltar a circular, ou, né, como pode ser mais dinâmica, mais fluindo mais livremente. Se não tiver essa liberdade, vai ser difícil trabalhar essa lua aí no auge, né? Principalmente porque a lua cheia tende a ser mais intensa, mais forte e querer que a gente, né, faça as coisas assim com maior entusiasmo, maior animação. São dois signos que, né, o Gêmeos tem uma certa leveza que pode ajudar, o Sagitário é brincalhão. Então ajuda nesse sentido. Ajuda a lidar com uma visão mais otimista e positiva daquilo que for o resultado. Só que vocês vão rir, mas o Saturno ainda continua aqui, né? A 0 graus e 58 de Peixes, ele está a 3 graus e pouquinho do Sol. Então essa energia do Saturno, que teve a quadratura exata, né, no dia 23, isso vai ser falado também aqui no canal, precisa ainda ser considerada no momento do auge aqui da alunação. Então aquilo que eu falei para o quarto crescente também se aplica à lua cheia, né, ao momento da lua cheia, para continuar desenvolvendo. Vale a pena lembrar que a primeira alunação após ter acontecido em Libra e que foi marcado por eclipses e que pode ter dificultado aí a realização de muita coisa, mas agora dá para aproveitar, principalmente se considerar todos os potenciais que estão aparecendo aí. O ascendente caindo mais uma vez em Sagitário, reforçando essa energia, né? A gente tem que olhar também o regente que está em Touro, ainda retrógrado Júpiter, e o Júpiter em Touro buscando aquela objetividade, a praticidade que é necessário para fazer fluir, para abrir o caminho aí do que quer que seja que tenha sido planejado para esse período, de acordo com o signo que aparece aqui no ascendente. Então,
é mais uma repetição e que favorece a gente trabalhar legal, trabalhar o entusiasmo, trabalhar o otimismo. E o meio do céu, mais uma vez, a 9 graus de Virgem, né, como bússola, como destino, indicando ali que ainda precisa de organização, de um roteiro, precisa prestar atenção nos detalhes, mas não se perder, não fazer do detalhe o todo, e observar com muita atenção também a necessidade de correção de rota, porque como eu falei no quarto crescente, corre-se muito o risco de se perder nesse ideal aí de caminho, né? E eu tô fazendo essa metáfora aqui, mas na prática é como se os objetivos, aquilo que foi traçado ainda tivesse a necessidade de estar pulindo ali constantemente. Não está perfeito o suficiente, então não vou fazer. Não está perfeito ainda, não vou fazer. E fica nisso até que não consegue mais. Além disso, faltou falar na mandala anterior, mas traz uma exigência, uma alta exigência muito grande, especialmente publicamente, porque o signo de Virgem é esperado que ele seja correto, que ele seja assertivo, que ele tenha um alto grau de assertividade, e quando isso não acontece, pode balançar aí todos os outros pontos. Então é uma lua cheia muito interessante, com muitos potenciais, e também que a gente precisa prestar atenção para não ficar míope, né, na cegueira, cair na cegueira do Sagitário e nem se perder muito ali nas correntes, né, sendo levado ali pelo signo de Gêmeos. Vamos seguir agora para o quarto minguante para a gente ver como começa a finalização desse ciclo. E essa é a mandala do quarto minguante, né, o momento que começa ali a finalização da alunação atual, acontecendo no dia 5 de dezembro, às 2h49 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez para Contagem. A gente vê o Sol a 12 graus de Sagitário e a Lua a 12 graus de Virgem. É interessante porque o meio do céu esteve em Virgem na mandala do quarto crescente e na mandala da Lua cheia. E agora a Lua quarto minguante também acontece nesse signo. Os temas não só de Sagitário, mas também de Virgem serão muito relevantes durante essa alunação e a gente precisa prestar atenção aí. A Lua passando em Virgem, eu gosto sempre de lembrar que traz uma alta exigência muito grande, porque lida com o emocional de uma maneira tão objetiva que às vezes fica procurando formas ali de consertar, de aprimorar e não deixa, né, que os temas simplesmente fluam. Ele sempre atrás ali de alguma coisa que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser analisado, como se os temas que a Lua representa, que tem uma certa subjetividade, mas que tem com a sincronicidade com o signo de Câncer, quando chega em Virgem, fica objetivo demais, torna técnico demais. Isso dificulta o entendimento daquilo que está sendo pedido de nós, que é a quadratura minguante, né? O aspecto aqui que marca, o quarto minguante que marca a finalização do ciclo, pede introspecção, que a gente se volte para dentro, que a gente analise. Então é positivo, né? Essa energia do Virgem, para a gente ver o que não deu certo e o que precisa ser limpado, jogado fora, né? Não deve ser mantido para o próximo ciclo. Isso garante que a gente tenha uma lua nova de verdade. Muita gente fala assim, mas entra a lua, sai a lua, nada muda. Porque não está seguindo o que precisa ser feito em cada uma das fases. É importante isso, porque se não for dessa forma, a chance é que entra a lua, sai a lua e continua do mesmo jeito. E tem outro detalhe também, a lua é muito rápida. 2 dias e meio, 3 dias no máximo por signo. Isso é muito rápido. Às vezes a gente está assimilando o potencial de usar aquela energia e ela já mudou de signo. Então é importante também considerar isso. E a gente vê aqui o Sol e Marte, né, a 5 graus. Vamos considerar que ele deu uma distância aí, mas ainda não é o suficiente porque o Sol tem muita luz, né? É um luminar da astrologia. Sol e Lua são chamados de luminares, porque eles têm muita energia, muita luz. Então Marte ainda continua aqui do início ao fim
nessa lunação, né? Então a força para ação continua com a clareza do Sol. O Sol está tentando distanciar do Marte, mas ele está conseguindo acompanhar ali o passo do Sol. Então é muito importante, tudo que eu estou falando desde o início, desde a mandala de lua nova, precisa ser considerado quase que durante toda a lunação. Finalizar legal esse ciclo é tomar atitude, ter clareza nas ações, né? O Marte em Sagitário, né, traz muito entusiasmo, empolgação, às vezes pode se perder nisso, assim como é em qualquer signo de fogo, mas ainda mais no Sagitário, porque o Sagitário é um signo que tende muito a essa empolgação, ou a ficar cego, ranzinza, não vê ali o horizonte, reclama de tudo e emperra, né, essa força para ação. Vamos lembrar que para isso é preciso movimentação, né? Literalmente movimento e ação para realizar as vontades do Sol. Aí o ascendente cai a 3 graus de Escorpião. Opa, o signo que começou essa lunação, né? Agora a gente precisa incorporar o potencial de cura, de transformação, limpar o passado, atravessar as crises ali que podem surgir durante esse momento, né? E renascer das cinzas. Signo de Escorpião sempre traz o potencial de cura, mas a gente precisa incorporar também a eletricidade, a intensidade, a passionalidade que ele traz para fazer o quê? As limpezas necessárias, para livrar daquilo que não presta, abandonar, renascer. A serpente que troca de pele para permitir um novo crescimento, ela passa por um processo doloroso. Essa é a metáfora para se transformar. Isso tudo tem que ser incorporado aos objetivos de acordo com essa mandala do quarto minguante, para que haja a liberação de espaço, né, a preparação para o solo. Quando chegar a próxima lunação, que vai acontecer em Sagitário, que de fato sejam sementes novas capazes de trazer algo novo, né, positivo. E a bússola desse período aí, né, o meio do céu caiu a 25 graus de Câncer. Então é mais um signo de água, né, pedindo que a gente lide com essa subjetividade. E aí vocês vão ver o conflito que já está desenhado aqui com a lua regente de Câncer passando em Virgem, né? Porque Câncer pede sensibilidade, pede empatia, pede acolhimento, pede proteção, né? Aquilo que está no interior da Terra precisa ser regado, nutrido, acolhido, né? Protegido para que cresça, para que continue o desenvolvimento. Por isso que Câncer é muitas vezes chamado de a grande mãe, que vai dar, né, o alimento necessário ali para desenvolver. Só que quando a Lua está passando em Virgem, esses temas do signo que ela rege podem ficar desafiados por conta da autocrítica, do apego ao detalhe, de achar que as emoções é como se fosse um objeto que pode ser consertado, né? Deu defeito, né? Volta para a fábrica, volta para a linha de produção e refaz essa parte para dar certo. E não é assim que o emocional funciona, é mais subjetivo conforme o signo de Câncer apresenta aqui no meio do céu, e a gente precisa trabalhar isso, mostrar isso em público, essa capacidade mais empática, por mais que a gente esteja com a lua mais analítica no signo de Câncer durante o quarto minguante. E vamos seguir agora para o pequeno spoiler da próxima lua nova acontecendo em Sagitário, para a gente já ter ali mais ou menos o gostinho do que tá, né, um vislumbre do que tá por vir na próxima lunação. Então essa é a mandala da lua nova, que vai acontecer no dia 12 de dezembro, às 20h30 da noite do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez para contagem, Sol e Lua a 20 graus de Sagitário, momento ali da lua nova. A gente tá vendo que o Marte tá a 13 graus, né, 7 graus de diferença. Vamos dar tchau para esse Marte aí nessa lunação. Os temas de Sagitário continuam sendo muito trabalhados, né? Os sagitarianos vão viver aí um período de muita intensidade, com a passagem do Sol, com a passagem do Marte. Então é importante olhar aí nos mapas, né? Não só aonde está o Sol de cada um, mas também se tem outros planetas aí. Durante toda essa lunação, é muito provável que o mapa do sagitariano seja muito trabalhado. Ou também pessoas que não são do signo de Sagitário, que tem muitos planetas em Sagitário, vão sentir durante esse período aí. E aí outros potenciais que tem, né? A própria quadratura que vai ficar exata com o Netuno,
Então, se a gente está dando tchau para o Marte, a gente está vendo aqui que na próxima alunação a gente vai ter que falar mais uma vez sobre ilusões, miragens, fantasias, né? Imaginação, sensibilidade, tudo aquilo que às vezes engana a gente e que frustra, traz frustração. Então é nesse sentido que a gente tem que se preparar quando terminar, né, a alunação em Escorpião, que é a que a gente está falando agora. Então esses são todos os potenciais que precisam ser considerados durante essa alunação, acho que não esqueci de nada, mas cada uma das fases ali está desenhado o que precisa ser considerado, o que precisa ser trabalhado para a gente alcançar melhores resultados, colher, né, no dia 27, que é a lua cheia, trazer a colheita de fato, aproveitando o melhor possível, usando os potenciais de tudo que está desenhado. Então desejo uma alunação cheia de realizações, de muita luz, de coisa positiva e muita oportunidade para todos nós. As mandalas mostraram que não só a gente precisa prestar atenção em cada uma das fases, né, dos signos que estão ali no ascendente, no meio do céu. Tivemos algumas repetições, como foi o signo de Sagitário, o signo de Virgem, mas também o Marte, vocês viram lá o Marte, né? A força guerreira interior, a força para realização, a força para ação marcada durante toda a alunação. A gente vai lidar com o Marte, né? Com esse impulso para agir durante toda a alunação de Escorpião. Então é muito importante saber como a gente está comportando, o que tem ali dentro, o que precisa ser trabalhado, porque o Marte é a força para ação, como eu já falei, mas não adianta saber disso e não agir. É realmente tomar atitude, colocar a mão na massa, levantar da cadeira e ir à luta, enfim. Não adianta ficar parado. Então, tudo que foi plantado, tudo que for plantado nessa lua nova, precisa de atitude, precisa de muito empenho e de movimentação para dar resultados. As coisas não vão acontecer de graça, principalmente porque o Marte está ali. Agora, a gente também precisa lembrar, porque como ele vai acompanhando o Sol por todas as 4 fases, né? A gente viu lá, é importante lembrar que vai precisar também de uma clareza para agir. Não pode agir de qualquer jeito, que a chance de não alcançar os resultados vai ser muito grande. Lembrando que a gente já está lidando com a imprevisibilidade de Urano, que estava marcando ali no momento da lua nova. Então é muita coisa que precisa ser ponderada, que precisa ser considerada para garantir a colheita. Agora, se começou alguma coisa e tem essas imprevisibilidades, vamos lembrar que a gente precisa muitas vezes observar para onde a gente está rumando, e é por isso que eu faço a leitura tanto do ascendente quanto do meio do céu, porque às vezes a gente precisa corrigir a rota. Então, para garantir o resultado, principalmente a partir do momento que ela ficar crescente, vamos observar no céu, né? Vamos lembrar que a lua não fica nova do dia 13 ao dia 20, ela vai mudar ali por volta do dia 15, 16, a gente vai começar a ver que ela já está crescendo, a força da alunação já está crescendo, mas para isso é preciso observar a lua no céu. Porque quando chegar no 4º crescente, aí sim, o curso tem que estar firmado, não é hora de duvidar, a gente tem que seguir firme ali com o que foi traçado. E além disso, a gente viu que está marcado lá pelo Saturno, pelas exigências. Então não adianta trabalhar de qualquer forma, porque o resultado, além de imprevisível, está sujeito às exigências, né, aos rigores de Saturno. Então tudo precisa ser feito dando o melhor sempre, né? Colocar essa energia do melhor já é uma forma ótima de lidar com o Saturno. Mas com o aprendizado, a responsabilidade, estruturado, né? Fazendo da melhor forma possível, fazendo com o planejamento, seguindo as etapas daquilo que foi planejado, respeitando o tempo que não é o nosso, e principalmente ter uma certa humildade para aprender aquilo que não deu certo e aí sim fazer as correções da rota. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre a lua do mapa, como pode utilizar, porque também depende da alunação do dia que você nasceu, quais são as suas motivações, o que pode estar influenciando emocionalmente, pode me chamar no zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.